Eu gostaria de começar a EBD já lançando aqui algumas perguntas introdutórias e eu quero a participação dos irmãos. A primeira pergunta que eu queria fazer é: como que vocês enxergam a lei de Deus no Antigo Testamento? Ela tem valor na sua vida? Como que os 10 mandamentos, por exemplo, pode te ajudar ou tem te ajudado no viver diário? Alguém quer compartilhar um pouco sobre isso? Sobre o valor que os 10 mandamentos, por exemplo, têm na nossa vida hoje? Aqui, logicamente a gente vai falhar, né? Logicamente a gente comete erros, mas muitas vezes esses mandamentos nos instruem, nos guiam. Eu queria, por exemplo, contar um testemunho de algo que aconteceu essa semana na minha família. Não sei se todos os irmãos sabem, eu compartilhei com poucas pessoas, mas minha avó teve internada essa semana. Ela ficou 4 dias no hospital. E ela mora junto à minha família, lá no sul de Minas. E meu pai foi aquele que cuidou da minha avó nesses dias, estando junto com ela no hospital e dando suporte em relação às questões financeiras. E conversando com meu pai, ele falou: nossa, Antônio, está pesado, né? Está difícil, assim, eu estou cansado, porque demanda tempo, né? E fora isso, tem essa carga financeira também que os filhos estão arcando. Mas aí ele me falou, no meio da ligação: mas a lei de Deus fala, honra teu pai e a tua mãe. Em meio ali, àquela situação difícil que ele estava vivendo, foi lá no Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos, que ele encontrou instrução. Qual que é o meu proceder agora? Eu tenho que cuidar da minha mãe. Levítico é talvez mais desafiador ainda. Como que a gente pode aprender algo com Levítico? Mas Levítico tem muito a nos ensinar, por exemplo, sobre a santidade de Deus, sobre o pecado do homem, o tamanho que é a gravidade do pecado, ao ponto de ter que se oferecer sacrifícios a Deus por conta do pecado do povo. Levítico pode nos ensinar muita coisa. A aula de hoje vai falar sobre este grande desafio para nós, como cristãos que temos ali o Antigo e o Novo Testamento, de entender o valor da lei e entender o valor da graça. 2 extremos são extremamente perigosos. Um é o legalismo. O legalismo é aquela religiosidade baseada no cumprimento de regras. É aquela coisa que a pessoa se vê talvez como justa, como santa, perfeita, porque ela se veste da maneira X ou Y, ou porque ela está sempre ativa na igreja, sempre presente, então ela se vê justa. Eu faço tudo. Porque eu tenho levado muitas ofertas, logo eu sou uma pessoa boa. A pessoa legalista comete um erro muito grave, porque ela tira, de certo modo, o valor de Cristo na vida dela. Toda obra redentora perde o seu significado quando a pessoa olha para a lei e acha que encontra justiça ali e não vê a graça. O outro extremo, a gente chama, de maneira técnica, de antinomismo. Anti é contra, nomos é lei no grego. Então, seria o contra-lei. Mas, trazendo para a linguagem nossa aqui, é uma ideia de graça barata. Aquela libertinagem. Já que eu sou salvo pela fé, então pouco importa como eu vivo. Eu vivo da maneira que eu quero. Eu sou salvo pela graça mesmo. No final, é aquela coisa que a gente ouve muito por aí. Deus é amor. E todo mundo sairá ileso, sairá salvo. Este é o outro extremo. Logicamente, isso é um desvio da mensagem do Evangelho. Tem muita igreja que tem pregado isso por aí, o que não é o caso da nossa, graças a Deus. Porém, mesmo na nossa igreja, que é uma igreja saudável, talvez podem haver pessoas que estão vivendo esta realidade. São pessoas
que enche a boca talvez para falar do amor de Jesus, mas pouco fala também do lado da justiça. Pessoas que falam do Evangelho, mas se esquecem do ponto do arrependimento de pecados. Pessoas que não suportam a exortação, querem ficar aqui 10, 20 anos, vivendo da mesma forma, do mesmo jeito. Esses dois extremos são extremamente perigosos, como eu disse. Portanto, hoje, o texto que vamos trabalhar, ele vai nos ajudar a alcançar o equilíbrio perfeito. Como eu posso ver o valor da lei? Vamos ver uma visão correta da lei do Senhor aos olhos de Cristo. E Cristo também vai demonstrar e apresentar para a gente qual é a justiça, a verdadeira justiça do reino que Ele espera dos seus discípulos. O texto que vamos trabalhar hoje é Mateus 5, do 17 ao 32. Mateus 5, do 17 ao 32. A palavra de Deus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito que aquele que repudiar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera.
e aquele que casar com a repudiada comete, então, adultério. Amém? É esse texto que vamos trabalhar hoje. Antes, eu só queria fazer aqui uma breve recapitulação do que vocês já viram. Começamos o Sermão do Monte vendo as bem-aventuranças, né? Quais são as características dos bem-aventurados de Deus? Aqueles que desfrutam da alegria e do gozo das bênçãos do Senhor. Logo depois, na semana passada, o Anderson, se eu não me engano, deu aí a EBD falando do sal e da luz do mundo, como que nós, como crentes, como cristãos, somos esses que causam uma grande influência no mundo, preservando, trazendo então ao mundo caído luz, sendo sal neste lugar. Agora a gente vai ver então essa relação de como Jesus vê a lei. E óbvio, como Jesus vê a lei, nós como discípulos, como nós vemos a lei. E vamos então nos aprofundar na verdadeira ética e na verdadeira justiça do reino. Jesus, ele já começa esse texto de hoje falando algo muito claro para todos que estão ouvindo ali e para nós hoje. Ele vai falar: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. O primeiro ponto que Jesus já levanta logo de cara é que ele afasta de si qualquer acusação de que ele estaria, de certa forma, abandonando tudo aquilo que Deus revelou até ali. Não, para Jesus, a lei tem valor. Os profetas têm valor. Eles nunca foram abolidos. Isso era uma acusação que os religiosos da época faziam para Jesus. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai ver que os religiosos, eles não eram muito convidativos com a mensagem de Cristo. E acusava ele de diversas coisas. E acusava ele de ser uma espécie de revolucionário, que estava criando algo novo e abandonando tudo aquilo que foi ensinado. Mas, logicamente, isso é uma mentira. É óbvio que sim, Jesus ele rompeu com algumas práticas religiosas daquele tempo. Mas eram práticas que eram costumes criados pelos judeus daquele período, regras de homens que estavam sendo impostas, como se fossem coisas dadas por Deus. Por exemplo, Jesus curava no sábado. Jesus cuidava das pessoas no sábado. Mas isso chocava os religiosos da época. Imagina, ele está lá curando um coxo, um aleijado, mas aqueles homens, eles ficavam com raiva disso, porque para eles isso não poderia ser feito no sábado. E Jesus, rompendo com esta realidade, não, eu curo no sábado. Jesus também sentava à mesa com pecadores que buscavam a ele. Ele comia com eles e bebia. Aqueles religiosos, eles nem ficavam perto, nem na companhia, nem no mesmo lugar. E aquilo chocava eles. Mas Jesus não. Jesus, se um pecador vem a mim, eu me sento, eu como e eu bebo com ele. Jesus acolheu essas pessoas. Então, sim, Jesus rompeu com algumas coisas, mas Jesus já deixa claro aqui que em nenhum momento ele rompeu com a lei de Deus. Pelo contrário, Jesus vai ser enfático na sua fala. Ele vai falar: nenhum i e nenhum tio há de se perder das palavras do Senhor. Jesus nos mostra aqui uma visão de continuidade. Lá no início eu perguntei os 10 mandamentos, a lei, o livro de Levítico, os profetas, ele tem valor para a gente? Tem muito valor. Para Jesus tinha, então para a gente como discípulo, também tem. Jesus nos mostra aqui uma continuidade e nos mostra que devemos dar valor para aquilo que Deus revelou desde o início. Olhamos com carinho para o Antigo Testamento, lemos e aprendemos muitas coisas com Deus desde lá do princípio. Eu queria aqui fazer uma breve observação, abrir um parêntese, que é algo que eu tenho que explicar aqui, e sei que alguns irmãos talvez já saibam até disso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, tem uma série de leis lá. A gente às vezes resume, por exemplo, a lei
moral de Deus nos 10 mandamentos, mas se a gente olhar, tem muita instrução. Mas tem 3 tipos de lei que a gente encontra lá no Antigo Testamento. Um primeiro tipo de lei é a ideia da lei moral de Deus. É a expressão do caráter de Deus. É aquilo que é dito como algo moral, algo bom e algo mal diante dos olhos do Senhor. Isso nunca muda, porque Deus, Ele nunca muda o seu caráter. Deus, por exemplo, se agrada que Ele seja o único Senhor na nossa vida. E isso é desde lá o princípio até a eternidade. Ele se agrada que honremos pai e mãe, que não cobicemos os bens, a mulher do próximo, e tudo isso é desde o início até o final. E vemos valor prático, didático, nos 10 mandamentos, que a gente resume a lei moral, e nos demais leis que a gente pode encontrar ali e que se encaixa nesse tipo. Mas tem outros 2 tipos de lei no Antigo Testamento ali também. Uma lei é a lei cerimonial, que tem a ver ali com os sacrifícios, né, que eram realizados lá no templo, lá no passado. Diante dos pecados, o povo era encorajado, então era ordenado a levar sacrifícios ao templo. E hoje a gente não pratica isso. Eu nunca vi ninguém entrando com um cordeiro aqui dentro da igreja. Por que que a gente não pratica isso? Porque cremos e sabemos que o sacrifício perfeito já foi entregue. O sacrifício perfeito já foi feito lá na cruz do Calvário. Cristo, Ele cumpriu todos os requisitos dessa lei. E a gente vai falar mais disso no próximo tópico. E tem um terceiro e último tipo de lei, que é a lei civil de Israel, que a gente também, hoje, encara com um valor didático. A gente pode aprender com a lei civil de Israel? Podemos. Podemos aprender muita coisa. Mas a gente não vive hoje porque a gente não está debaixo da nação de Israel, do Estado de Israel. Era uma lei que tinha a ver com o povo de Israel naquele tempo, naquele período. E era a instrução de como que eles deviam se proceder diante de cada situação. Então, hoje, a gente encara assim, como valor didático. Não tem problema nenhum de um pastor chegar e pregar, e ensinar algo dali, tirar princípios, mas a gente não adota como prática. Isso aqui é uma breve observação. Mas a gente vê que todas as 3 leis têm valor para a gente. Seja valor prático, seja valor de ensino, didático, de aprendizado. Jesus, então, Ele mostra para nós isso, e devemos viver isso, devemos valorizar o Antigo Testamento, a lei, os profetas, nos debruçar, amar tudo que está revelado ali e aprender com o Senhor nas páginas da Bíblia. Mas Jesus, Ele não termina a sua fala por aí. Ele não só ele fala, eu não vim revogar, ele vai falar, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Uma simples frase, uma declaração simples, uma palavra, cumprir, mas que é cheia de significado para nós. Cheia de significado. E nem dá para a gente expressar somente um significado disto. Eu elenquei aqui 3 coisas que a gente consegue aprender sobre esta realidade do cumprir a lei que Jesus falou aí. Primeiro, que a gente pode observar, Jesus cumpriu a lei no sentido da obediência plena à lei. Como a Deise falou aqui, a gente falha, nós erramos, mas Cristo nunca errou. Cristo é o Filho perfeito, que ama e é voltado à vontade do Pai, que nunca deu um passo para trás diante daquilo que Deus ordenou a ele. Se Adão e Eva caíram nas palavras da serpente, Jesus foi levado para o deserto, mas tentado, continuou obediente à vontade de Deus. O mundo tentou a Cristo,
mas ele continuou obediente. Como vai dizer Hebreus 4,15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Enquanto nós, muitas vezes tentados, caímos, Jesus Cristo é esse, que em tudo foi tentado, mas continuou pleno. Ele cumpriu toda a lei na obediência a Deus. Além disso, Jesus, ele é o cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. Jesus é aquele descendente da mulher, prometido lá no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo é o servo sofredor, pregado por Isaías, que haveria de carregar sobre si os pecados do seu povo. Cristo é o Emanuel, também falado por Isaías, o Deus conosco, o Deus presente. Cristo é o Filho do homem, falado lá por Daniel, cheio de autoridade. Cristo é o Messias, que veio trazer paz e reconciliação para o seu povo. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Ele cumpriu as exigências da lei quando foi e se sacrificou pelo povo. Ele é o cumprimento disso tudo. E por último, Jesus é o cumprimento da plena doutrina de Deus. Às vezes, quando estamos ali lendo o Antigo Testamento, tem algumas leis que a gente tem dificuldade para entender em toda a plenitude, em toda a profundidade, como a gente vai ver no estudo de hoje também, mais à frente. Mas é olhando para a vida de Cristo e para os ensinos de Cristo que vemos toda a profundidade dos ensinos de Jesus. Ele é a revelação plena da doutrina de Deus. A gente vê, portanto, como foi ousada a fala de Jesus aqui. Ele ali falando com os seus discípulos, ele está não só falando, olha, tem me acusado aí de revogar a lei, eu não vim revogar. Mas não é só isso que ele fala, ele está falando, toda a lei é cumprida em mim. Toda a lei encontra sentido em mim. Toda a lei encontra plenitude em mim. E Jesus demonstra então quão valoroso é a lei e como toda a lei encontra o seu cumprimento nele. Para Jesus, a lei é de tamanho valor, que ela é usada até em certos aspectos, para ver a grandeza ou a pequenez de uma pessoa no reino. Aquele que obedece e aquele que tem ensinado o que é bom diante da justiça de Deus, diante da lei de Deus, ele é considerado grande entre o seu povo. Aquele que, pelo contrário, tem falhado e tem ensinado ainda outros a falhar, este é considerado pequeno no reino. Após esclarecer então este ponto, Jesus fala aqui algo extremamente chocante para aquelas pessoas daquele tempo, e chocante para mim também, quando eu estudei a fundo sobre isso. Porque Jesus vai falar, lá no versículo 20, que aqueles que pertencem ao reino de Deus devem exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Eu fico imaginando aquele povo ouvindo ali. Sabe quando talvez você está no jornal e tem uma notícia muito chocante mesmo, que te chama muita atenção e você cutuca a pessoa do lado e fala, você ouviu isso que eu ouvi? Ou quando você está aqui no culto e o pregador talvez fale algo que te chamou a atenção e você cutuca a pessoa que está do lado, teu marido, tua esposa, teu irmão em Cristo, e fala, você ouviu isso que o pastor falou aqui? Porque eu acho que foi essa a reação. Na hora que ele falou isso, aqueles que pertencem ao reino têm que exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Aquelas pessoas devem ter ficado chocadas. Porque, gente, a gente hoje, à luz do Evangelho, a gente vê vários problemas relacionados aos fariseus e os escribas. Mas pense que, para aquelas pessoas, gente, ser um fariseu
Ser um escriba ali, que é um mestre da lei farisaico, era o máximo do cumprimento da justiça de Deus. Aquelas pessoas davam dízimo até dos grãos que elas tinham. Eles eram extremamente zelosos. Havia um dito na época que se 2 pessoas entrassem nos céus somente, um seria um escriba e outro seria um fariseu. Esse era um dito da época. E aí você imagina aquela mensagem, esta fala de Jesus. A questão aqui, para a gente entender essa ideia do exceder a justiça de Deus, a justiça dos escribas e fariseus, é que a gente tem que entender aqui que a justiça que Jesus está falando não é necessariamente na questão de número de regras que eu estou cumprindo ao fim do dia. É porque Jesus aqui, ele vai apresentar que a justiça cristã, ela é muito maior do que a justiça religiosa, porque ela é mais profunda. É uma justiça do coração. A ética proposta por Cristo não está preocupada somente com o que eu faço, mas com quem eu sou. E como muitas vezes a gente falha nisso, né? A gente fala, não, eu vou ficar de olho na minha vida, mas a gente está preocupado só com o que eu faço, né? Só com aquilo que eu realizo. Mas às vezes o nosso coração está cheio de coisa para tratar, cheio de desejos. E a gente está tentando aquilo somente que eu faço. Nesse sentido que Jesus apresenta aqui, vemos que o verdadeiro discípulo, sim, deve superar em muito a justiça do escriba e do fariseu. Eu queria falar algo aqui, que até meditando nesse texto eu cheguei a essa conclusão. Gente, é muito mais fácil você viver o legalismo do que o cristianismo genuíno. Porque o legalismo está preocupado só com faço ou não faço. É chegar no fim do dia e ter um checklist. Isso aqui eu cumpri, isso aqui eu consegui, eu cumpri. E eu ir lá e fazendo um checklist. E beleza, hoje eu saí positivo, caí pouco. Mas quando a gente fala de cristianismo genuíno, com aquilo que Cristo está apresentando aqui, é trazer a lei para o íntimo do meu coração, para a raiz do meu coração. E aí é difícil. E aí eu fico até me perguntando, como que a gente vai chegar no fim do dia avaliando a nós mesmos, quando a gente olhar para o coração, e não só por aquilo que eu fiz, que eu realizei no ato. Diante dessa realidade, diante desta profundidade que a lei deve ter, Jesus aqui ele começa a dar exemplos, ensinos práticos do nosso dia a dia, de como a gente deve proceder em diversas situações. Ele faz aqui um contraste com o que os mestres fariseus ensinavam e aquilo que a justiça cristã, a justiça do reino, defende. Hoje a gente vai ver 3 contrastes apresentados, vão ter mais na próxima aula. O primeiro contraste que Jesus aponta aí é a questão do homicídio. Ele pega aqui a questão do 6º mandamento, do não matarás. E aí ele vai comparar. Primeiro a gente precisa entender como que os mestres da lei entendiam este mandamento do Senhor. E a ideia é que eles entendiam lá na literalidade. Se eu não enfiei a faca em ninguém, está de boa. Eu só xinguei, está tranquilo. Você não matou ninguém. No final da sua vida, você não matou ninguém, não tirou a vida de ninguém. Pode ficar feliz. Dos 10, 1 você já cumpriu. 1 você pode deitar no travesseiro e está tranquilo. Era isso que era ensinado, era isso que era transmitido para as pessoas. Mas a gente vai ver aqui que Cristo vai demonstrar um aspecto muito mais profundo neste mandamento. Ele vai falar que Deus, quando disse, não matarás,
tinha preocupações muito maiores com os sentimentos íntimos que nutrimos em nosso coração. Não é à toa que Cristo vai evidenciar que somente o fato de eu me irar com alguém, sem um motivo justo, e o fato de eu proferir palavras que machucam a outra pessoa, eu já estou pecando. Eu já estou quebrando este mandamento. E como é difícil. E como é difícil. Quem nunca, às vezes na rotina de trabalho, não se irou com alguém e não falou algo que se arrependeu para um colega de trabalho que vê ali diariamente? Quem nunca, talvez aqui até dentro do contexto familiar, uma mãe com um filho com uma mãe, com um pai, um marido com uma esposa, não se irritou e falou palavras de ira contra a pessoa. Falou palavras que não deviam ali naquele momento. Jesus demonstra que só eu desejar mal para aquele que é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança dele, eu já estou em pecado. Eu pego aqui uma fala de Tiago, um livro que a gente tem trabalhado com a juventude, no capítulo 3, versículo 9, Tiago vai dizer que com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente está aqui no culto, e a gente está louvando ao Senhor, bendizendo, mas durante a semana, falamos palavras duras para aqueles que são feitos à imagem e semelhança do Senhor. É importante mencionar aqui que Cristo ele não está criando uma nova realidade para a lei. A intenção de Deus, desde lá do Antigo Testamento, quando ele disse, não matarás, era ensinar isso para o povo. O problema é que nessa religiosidade o povo perdeu a profundidade. O povo ficou na superficialidade. Algo que podemos cometer também. Às vezes ler a Bíblia de maneira superficial. Foi isso que aconteceu. O que Jesus está fazendo aqui é trazendo de volta o real sentido do mandamento. A gente tem que ver Jesus aqui falando para os seus discípulos como um pregador fiel, um expositor bíblico extremamente competente, o intérprete perfeito da lei. Jesus aqui, ele então volta e traz de novo um real sentido para este mandamento. O pecado é considerado tão grave diante do Senhor que Jesus vai falar, se você está com problemas relacionados ao teu irmão, antes de levar a oferta, deixa ali a tua oferta, guarda ela um pouquinho, vai lá e resolve com teu irmão. E aí depois você vai levar a oferta. Antes de se apresentar para o juiz, vai lá e já negocia, já vai lá e resolve com a pessoa que você está tendo problema judicial. Vai lá e resolve antes de aparecer diante do juiz. De que adianta levar ofertas ao Senhor com o coração obstinado? De que adianta eu saber falar todas as coisas sobre a Trindade, se eu vivo desagradando ao Deus Trino? De nada vale. 1 Samuel 15, 22 vai falar, a obediência é melhor que o sacrifício. É um coração obediente, voltado ao Senhor, que é realmente agradável a Ele. É um coração contrito, que quando quebra um mandamento, o busca arrependido. É isso que agrada ao Senhor. É esse tipo de coração. O segundo contraste, então, apresentado por Cristo é a questão do adultério. E a gente precisa entender como os mestres, os fariseus daquele tempo, os judeus, os escribas ensinavam este mandamento. E aí, para isso, eu vou pegar aqui as palavras de Sinclair Ferguson, um teólogo, que ele vai dizer o seguinte, para fins práticos, os escribas reduziram a lei a você não pode ser surpreendido no ato de adultério.
Em alguns casos, eles praticamente anulavam a tentação de cometer adultério ao possibilitar o divórcio com base nos motivos mais banais possíveis. Então, como que os religiosos estavam ensinando? Olha, você só adulterou se você consumou o ato. Se consumou o ato, você adulterou. Agora, tem uma coisa também. Você está com muito desejo daquela pessoa, está desejando muito também e tal. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito aí para você se divorciar. Você fica tranquilo, livre do teu casamento, e aí, com consciência tranquila, você pode ir e se envolver com outra pessoa. E aí você pode dormir tranquilo no travesseiro e chegar lá no final da sua vida e falar, opa, mais um dos 10 mandamentos eu cumpri. De 10 agora, já tinha cumprido que eu não matei ninguém, agora também não adulterei, 8, só faltam 8, 2 já está cumprido. Este era o ensino. E é lógico que isso é uma tremenda distorção. Isso é horrível. Isso é longe da vontade de Deus. E Jesus, então, apresenta a profundidade deste mandamento, apresentando, então, qual é a justiça do reino, como a justiça do reino vê isso. E ele vai falar que somente o ato de eu olhar com cobiça, com desejo, para uma mulher ou para um homem que não é ali o meu cônjuge, ali eu já estou em pecado, ali eu já cometi adultério diante de Deus. Vale ressaltar aqui, gente, que o casamento é algo de grande relevância ao Senhor. Afinal, ele é um pacto, ele é uma aliança feita diante dele, em que nós, homem e mulher, onde ambos se tornam um. O casamento foi instituído por Deus lá no Éden, foi reforçado nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos reforçou o casamento. E qualquer ato ilícito fora deste compromisso é uma ofensa grave diante de Deus. E a gente precisa estar atento a isso, ainda mais nos dias de hoje. Porque aos olhos do mundo, isso não está tão diferente, né? Quantas vezes, eu estava até pensando sobre isso, às vezes a gente está assistindo uma série, um filme, assistindo algo na televisão ali, uma história. E aí nessa história tem um casal com problemas. Tem um casal ali que está com dificuldades no casamento. E aí ou o homem ou a mulher conhece um outro que é perfeito, né? Aparentemente perfeito ali. E às vezes a gente é levado pela série, pelo enredo, a estar torcendo. Nossa, ela tem que se envolver com esse outro é perfeito. Olha como que é o marido, olha como é a esposa dele. E muitas vezes o mundo tem, aos poucos, de maneira sutil, apresentado uma ideia até relativizando a questão do adultério. Levando em conta a ofensa grave que é diante do Senhor, a questão do adultério, Cristo ele é radical na luta contra este pecado. Ele vai falar, arranque o próprio olho, se ele o faz pecar. O pecado é grave diante do Senhor. A ofensa é grave diante do Senhor. Não só o adultério, mas qualquer pecado é grave diante de Deus. É lógico que Jesus aqui, ele não está falando literalmente, quando ele fala arranque o olho, arranque a mão. Ele não está falando falando algo literalmente aqui. Ele não está pregando a mutilação de membros, mas ele está falando de uma luta árdua, de uma luta com esforço máximo contra o pecado. Ele está falando para a gente que sim, lutar com o pecado vai doer muitas vezes, vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado. E a gente tem que estar preparado para isso. Aqueles que estão debaixo do reino têm que estar preparados para isso. Por isso ele diz, se esforcem, estejam preparados para as dores,
mas lutem, nunca cessem de lutar contra o pecado. Por último, Jesus vai apresentar aqui um último contraste em relação ao ensino dos religiosos e o real ensino pregado por Cristo, agora relacionado à questão do divórcio e do novo casamento. Como eu disse, a questão do divórcio estava totalmente banalizada naquele tempo. Comentaristas vão dizer que pessoas, às vezes, terminavam um relacionamento alegando que eu não vejo mais beleza ou graça no meu cônjuge, eu não estou satisfeito com os serviços domésticos que o meu cônjuge tem feito em casa, e isso era tido como motivo justo. E a gente tinha, então, a banalização do divórcio. E uma pergunta até que eu quero fazer para vocês, hoje é diferente? Quais são os conselhos que geralmente a gente ouve aí no mundo, tá bem? Não é conselho cristão, em relação a divórcio. Quais são os conselhos que você tem ouvido por aí? Alguém pode estar compartilhando? Sim, pecado. O quê? A questão ali? Sim, sim. Sim. Ali, Manuel, não é o texto em questão que a gente está trabalhando, viu? Exigia uma exposição daquele texto, mas é importante que ali Jesus está ensinando a agir com misericórdia e, ao final, também Jesus, de certa forma, ele está chamando aquela mulher também ao arrependimento, né? Finaliza ali. Não peques mais, sim. Tá. Vai o quê? Desculpa. Sim. Questão da lei civil, né, de Israel. Muito aspecto da lei civil. Tá. Tranquilo. Diante dos pecados. Guarda isso aí, Manuel, que lá no final a gente vai falar. A gente vai tocar também na graça, tá bem? Mas boa colocação, viu? Obrigado pela contribuição, viu, Manuel? Mas quais são os conselhos que às vezes a gente escuta e ouve no mundo aí relacionado a isso? Se não está feliz, separa. Né? O importante é ser feliz, né? Amém, amém. E é isso, às vezes, casa, cara, se não der certo, termina. É fácil, né? Nem precisa, às vezes, fazer a cerimônia na igreja, não. Vai lá, só vai no cartório, depois desfaz no cartório. Tá tranquilo. E que testemunho bonito, 60 anos casado. E é isso, não é que tudo é perfeito. Sim, no mundo.
Sim. É desse jeito. É desse jeito. E realmente, às vezes é isso. O que o mundo fala é exatamente isso. Larga essa pessoa, vai encontrar algo melhor, alguém melhor. E sim, gente, o casamento é algo desafiador. Como a irmã falou, tem 60 anos, não é que tudo é perfeito, não é que a pessoa é perfeita. É um compromisso diante de Deus, é um respeito pelo outro, que é aquela ideia, agora a gente é um, e vamos permanecer um. E a gente vê... Sim, essa visão do mundo, sim. Banais, banais. E é por isso que eu queria instigar a igreja a compartilhar, por causa disso. Muitos desses conselhos talvez não tenham sido dados de maneira aberta ali nos corredores da igreja, mas é o que ronda o coração de muitos. Muitos têm tratado o divórcio de maneira banal. E, gente, não é assim. O casamento é desafiador? É. Essa semana eu tive falando com a Gabriela, que eu acordei pela manhã, aí eu fui no banheiro, aí eu lá, escovando os dentes, aí eu comecei a pensar. Eu com a Gabriela, a gente tem 5 anos junto, contando com o namoro. Aí eu falei, se a gente completar 50 anos de casado, vai ser 10 vezes mais tudo isso que a gente viveu. É muito tempo. É muito tempo. Eu logo de manhã pensando isso. Mas, e é isso. E é uma luta. Mas é algo gratificante, é algo agradável a Deus. A gente vê muita bênção na perseverança no casamento, né? Jesus, ele rompe com a visão mundana que era dada naquele dia, naquele tempo. Cristo apresenta aqui aos ouvintes um motivo extremo que validaria uma separação e um novo casamento, que seria a relação sexual, a traição com uma relação sexual. Motivos banais não devem ser considerados. E o que persistirem no divórcio por motivo banal, eles vão ser considerados adúlteros diante do Senhor. A grande questão do ensino de Jesus aqui é que seus discípulos, aqueles que são do reino, devem levar a sério a questão do matrimônio e não tratar como algo que facilmente pode ser descartado. Uma observação somente que eu queria fazer aqui, que destaco que esse não é o único trecho bíblico que trata, né, sobre a questão de divórcio. Uma análise desse tema mais exaustivo demandaria a gente olhar também para outros textos. Mas eu deixo claro aqui que creio que cabe ao ministério pastoral da igreja local, à luz das Escrituras, orientar o proceder. Esse é um tema extremamente complexo e realmente triste, tá joia? É triste. Cristo vai dizer que o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza do nosso coração. Meu conselho é, busque preservar o casamento, procure ajuda pastoral se estiver em dificuldade. E aos que não são casados, aqueles que ainda não casaram, eu deixo aqui uma observação, leve a sério a escolha do cônjuge. Não faça aí, como a irmã pontuou, aquela ideia, vou casar para ver o que dá, depois termino. Não, cara, é uma escolha importantíssima da sua vida. Importantíssima da sua vida. Alguns professores meus já até comentaram que creem que depois da decisão por Cristo, é talvez a decisão mais séria que a gente tem que tomar aqui na Terra. É escolher com quem que a gente vai passar a vida toda, caminhar junto. Por fim, eu queria trazer aqui algumas conclusões. Primeira conclusão que eu queria trazer diante disto, foi uma mensagem difícil e dura, mas que exige que a gente pontue. Busque sondar o seu coração. Eu poderia falar aqui, vigie o seu pecado. Só que quando eu falo vigiar o seu pecado, parece que é muito mais externo, né? Parece aquele vigiar o que eu estou fazendo no dia. Meu desafio hoje é, diante dessa justiça que Cristo apresenta aqui, interna, que você busque sondar o seu coração. O que tem ocupado a sua mente? Quais são os desejos do seu coração? O que tem motivado
as suas ações diárias. Quando você se perguntar sobre isso, você vai estar olhando o íntimo do seu ser. E eu fiz isso muito durante a semana, até escrevendo sobre isso. E quanta coisa eu encontrei. Quanta coisa que estava passando despercebido a mim, que eu encontrei buscando fazer isso diariamente. Olhando mais para o íntimo do meu ser, e não só para aquilo que eu faço. Quando você fazer isso, eu tenho certeza que você vai se lembrar daquelas palavras que Cristo sempre falava, pregando nas cidades: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Você vai ser levado a uma condição de arrependimento, reconhecimento de pecados. Segundo aqui, eu queria pontuar, diante disso tudo, o que nos traz esperança? Como o Manuel falou, como eu posso me achegar diante de Deus, né, Manuel? Diante de tanto pecado, depois de sondar o meu coração, o que me traz esperança? Como eu posso viver isso? Como eu posso também visualizar a graça diante desta justiça que é proposta? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Jesus, ele pregou o Sermão do Monte para os seus discípulos. E os discípulos são aqueles que, pela graça de Deus, pela graça do Senhor, contam com o bom auxílio do Espírito Santo. Jeremias 31, 33, Deus prometeu pela boca do profeta Jeremias: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, escreverei em seus corações, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É o próprio Deus que nos ajuda, escrevendo a lei no nosso coração, moldando este íntimo. E aqui eu encorajo você: encontrou o pecado, tem lutado com algo difícil, dobre o seu joelho e clame pelo bom auxílio do Senhor. Clame ao Espírito Santo. Clame por ajuda. Clame por ajuda. E o segundo ponto aqui, que eu queria destacar, retornando ali ao fato de que Jesus cumpriu a lei. A gente é justos, nós somos justos, não pelos nossos méritos, mas porque Cristo, Ele, o primogênito perfeito, Ele cumpriu a lei e as exigências da lei. Se lembre sempre que somos salvos em Cristo. Pelo fato do primogênito ter cumprido todas as coisas, o Senhor veio à terra e desde o seu primeiro choro até o seu último grito de dor, Ele não falhou em nada. Ele foi ali o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mancha, oferecido em favor dos pecados do seu povo. A ressurreição de Cristo demonstra a vitória dele sobre o pecado e a morte. Que sempre tenhamos em mente que sim, pelos nossos próprios méritos, estaríamos condenados ao inferno. Mas é revestido dos méritos daquele que cumpriu toda a lei, daquele que não revogou a lei, mas cumpriu. É revestida dos méritos dele que somos salvos. Eu pego aqui as palavras de Charles Spurgeon. Certa vez, em um sermão, ele compartilhou uma pequena oração. Essa pequena oração diz o seguinte: meu Salvador, tenha piedade de mim. Tenha compaixão de mim, pois se a miséria é qualquer qualificação para a sua misericórdia, eu sou o objeto adequado para a sua misericórdia, pois sou um miserável. Ó, salva-me, salva-me por sua imensa misericórdia. Essa é a nossa oração, clamando a Cristo pela misericórdia dele, para que ele nos revista com seus méritos. Glorificado seja o Cordeiro de Deus, que tira a mancha do pecado de nossas vidas. Gratos somos porque Jesus cumpriu a lei do Senhor. Tá bem? Amém?